Eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor, desejando as bênçãos preciosas de Deus, nosso Pai, de Jesus, teu Filho amado, de Maria Santíssima, também da Santa Vó Rosa, Consolador, e do nosso santo querido irmão Aldo, nosso grande profeta. E quero neste momento agradecer a todos os irmãos pelo esforço que fizeram para aqui estar, para mais uma vez prestar nosso louvor e adoração ao reino dos céus, que neste momento já estão com seus olhares santos voltados para nós, para abençoar os que realmente deram essa oportunidade para serem alimentados com a graça divina. Creio e confio que todas as providências já foram tomadas em relação a esta reunião. Isto quanto ao envio de santos e anjos, e isso já foi feito pela Santa Vó Rosa, o Consolador, e isto para nos abençoar e se tornar a nossa reunião santa e ungida. Agradeço pela sua consideração, porque a sua frequência a esta reunião ou às reuniões prova o quanto os irmãos consideram a sua igreja e as reuniões da mesma. Somente a Santa Vó Rosa, Jesus, a Virgem Maria, Santo Irmão Aldo é quem pode recompensar todo o esforço que os irmãos fizeram para aqui estar. Estendo neste momento também os meus cumprimentos aos internautas que já estão conectados a esta reunião, desejando que a graça e a bênção destes santos poderosos esteja com todos. Todos em pé, vamos orar para iniciar a reunião. Curvamos nossas cabeças, fechando nossos olhos e assim oremos. Santíssimo e eterno Deus, nosso querido Pai Celestial, com muita alegria em nossa alma, nos encontramos reunidos neste templo para te adorar, te glorificar, ó Deus Altíssimo. Ao mesmo tempo, agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pela belíssima oportunidade que estamos tendo de estarmos na Tua presença, também pelo envio de santos e anjos que com certeza já estão conosco para nos abençoar. Cremos e confiamos na presença deles aqui, pois a Santa Vó Rosa, tua serva, o Espírito Consolador, já enviou estes santos, e estes santos vieram com todo o poder para abençoar aqueles que, sinceramente, dão esta oportunidade. Neste momento, ó Santa e querida Vó Rosa, tendo a certeza deste poder tão grande nesta reunião, nós te pedimos, nos ajude para que possamos proceder bem diante deste
santos e anjos que aqui se fazem presentes. E que eles tenham a oportunidade de nos conceder a sua graça, ó Santa Vó Rosa. E quando chegar ao término desta reunião, eles possam subir ao alto céus e apresentar à Senhora os nossos bons atos de justiça e de bondade. Neste momento também invocamos a presença e o dom do nosso sábio Mestre Senhor, nosso santo profeta irmão Aldo, para que esteja aqui para nos conceder a tua bênção de profeta. Por isso, Santa Vó Rosa, Santo irmão Aldo, neste momento eu peço por aqueles também que aqui não puderam estar por um motivo justo, que suas bênçãos possam alcançá-los. E se porventura estiver alguém a caminho desta reunião, que eles sejam bem-vindos e chegando aqui possamos juntos entoar hinos em teu louvor. Neste momento, se apresentam diante deste altar de graça teus servos coristas, músicos, regentes, com certeza prontos, preparados, porque tiveram um momento especial para assim fazer. Daí eu pedi neste momento, Santa Vó Rosa, que a cobertura do teu manto sagrado esteja sobre eles, para que cantem com bastante alegria, com bastante amor e gratidão, que seu louvor possa chegar até o teu trono de glória, ó Santa Vó. E também desperte no coração de cada um deles a vocação preciosa quanto à execução do seu sagrado ministério, que faça tudo com amor e dedicação. Da mesma forma, peço para os diáconos, pastores presentes, também as diaconisas, os membros, o trabalho do púlpito. Santa Vó, tome conta de nossa reunião, que será, portanto, mais uma oportunidade de sermos alimentados e possamos aqui sair desta reunião ao término da mesma, bem mais forte de espírito, consolados e confortados pelo teu divino poder. E assim, Santa Vó, entregamos com toda a fé e confiança em tuas mãos esta reunião. Que ela seja verdadeiramente alegre, fortalecendo o gozo e a paz, a alegria no coração de todos esses teus amados filhos. Amém. Temos o corinho de número 1 de nosso inário, Igreja Forte.
prezados irmãos, agora passamos para uma outra parte também muito importante de nossa reunião, onde eu irei ler o que está no boletim do dia 3 de outubro do ocorrente ano, um apelo referente às contribuições. Quero que todos prestem bastante atenção e também peço que atendam o pedido que, em nome do irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, o Conselho nos faz. Porque esta igreja, ela tem a maior felicidade que pode existir no mundo para oferecer para aquele que realmente quiser vir para o nosso meio. Aqueles que confiar e aceitar a nossa doutrina, disciplina e também o Consolador, a Santa Avó Rosa. O título do apelo é este: precisamos do amor, da dedicação e do esforço de cada apostólico em benefício da nossa igreja. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é o reino dos céus entre nós, pois aqui reina Deus, o Pai, Jesus, nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o glorioso Espírito Consolador, e o Santo Pastor, o querido irmão Aldo, que nos dera uma sublime missão de promovermos o crescimento deste reino, que é a nossa igreja aqui na terra. Porém, nós temos que cumprir com amor e devoção esta nossa missão, pois foi o voto que fizemos à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo de tudo fazermos por nossa Santa Igreja Apostólica. A nossa igreja depende do amor e da dedicação de cada apostólico e de suas ofertas e dízimos, pois é de grande valor a sua contribuição. Desde o passado, Deus sempre orientou os santos profetas para ensinarem ao seu povo a contribuir e manter a casa do Senhor. Conforme ele mandou o profeta Malaquias pedir ao seu povo, e está registrado nas Escrituras Sagradas do Velho Testamento: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Portanto, é o nosso dever manter a casa do Senhor, que nesta igreja, ou aliás nesta terra, é a igreja apostólica, e que nada falte para que a nossa igreja cumpra a sua missão. Entretanto, alguns irmãos, e principalmente a juventude, deixaram
de fazer as suas contribuições, dízimos, e essa atitude está prejudicando a nossa igreja. A nossa Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo muito nos ensinaram sobre a necessidade de contribuirmos para a conservação e ampliação de toda a obra de nossa igreja, que tem um custo muito alto e, no entanto, é de grande valor para a santificação e a salvação de muitas almas preciosas para o nosso Deus e Pai, para Jesus nosso Senhor, para Maria Santíssima, para Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Queridos irmãos e irmãs, façam suas contribuições e os que puderem, contribuam com seus dízimos. E não se esqueçam da promessa que Deus, o Pai, fez através do santo profeta Malaquias. A direção da igreja espera contar com o apoio de todo o nosso povo. Receba o nosso abraço fraternal e que as bênçãos preciosas de Deus, o Pai de todos os seus santos, recaiam sobre a sua vida, seu lar e sua família. Isto sempre foi assim. Tantos quantos têm se esforçado para se dedicar à obra desta igreja apostólica, não somente no servir, no ministério, como também no contribuir. A Santa Avó Rosa, ela tem recompensado a todos pelo amor que cada um tem pela igreja, pelo reino dos céus e pelas almas que estão espalhadas nesta terra, neste mundo, carente, faminto ou faminta da graça de Deus. Conforme está aqui, sobre o manter a casa do Senhor. Eu creio que todo o chefe de família é um prazer para ele lutar em favor do seu lar, para manter o seu lar, para o bem-estar dos teus filhos, a alimentação dos teus filhos e também para oferecer melhor conforto para os mesmos. E isto leva até travar o sacrifício, um grande esforço para que possa contemplar a felicidade de seus filhos, o bem-estar dos mesmos. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e o pedido que nos faz o conselho, inclusive eles querem também que, com a mesma dedicação, com o mesmo amor, com o mesmo entusiasmo, que luta para dar o de melhor para os seus filhos, ou até fazer algo material para oferecer melhor conforto para os seus filhos, eles querem que faça também com a sua igreja. Sejamos dedicados, sejamos esforçados, reconhecidos por tudo que o reino dos céus tem feito por nós. Se formos analisar até mesmo a doença, irmãos,
Já os apostólicos, não estou dizendo que não frequentam um hospital, mas a Santa Avó Rosa faz de tudo para fazer com que os teus filhos venham a ter saúde. Isto é algo que não tem dinheiro que pague. Então, o apostólico, ao ofertar, dar o seu dízimo, está demonstrando um gesto de amor e de gratidão, de reconhecimento. Não que vai pagar, mas está demonstrando amor, a felicidade que está em seu coração por ser apostólico, por estar desfrutando da graça divina, por ter a direção sábia e segura da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo. E o seu bem-estar, a alegria, a felicidade que sente em seu coração, este apostólico contribui para que isso chegue aos corações famintos da graça de Deus, o nosso Pai. São muitas pessoas que estão no sofrimento e nós não devemos ser egoístas, porque se chegamos até aqui, temos paz em nosso espírito, nosso coração. Tiveram pessoas que lutaram para isso acontecer na nossa vida. Então, este é o apelo que faz a direção atual da nossa igreja, para que todos sejam perseverantes no contribuir, porque muitas almas ainda precisam ser salvas e consoladas pelo outro Consolador, a Santa Avó Rosa, pelo irmão Aldo. Muitas almas precisam conhecer esses dois santos poderosos, o que eles têm em suas mãos para lhes conceder, e o que nós já realmente estamos recebendo, e eles têm muito mais para nos dar. Eu vou fazer agora uma oração pedindo a Santa Avó Rosa para consagrar as ofertas. Após a minha oração, os irmãos depositem na sacola a sua contribuição. Curvem suas cabeças. Santíssima e querida Avó Rosa, poderoso Espírito Consolador, eu li, ó Santa Avó, essas palavras que estão contidas neste boletim, na parte que se refere às contribuições. Teus filhos presentes, e também internautas, ouviram com atenção este apelo e sabem que a igreja, pelo tamanho de sua obra, que é muito grande, precisa de apoio. Por isso, ó Santa Avó, esses irmãos que estão aqui presentes vão estender suas mãos generosas e depositar na salva a sua contribuição. Neste momento eu peço por todos, ó Santa e querida Avó, sempre, não só eu, como todos os pastores, temos rogado que tua graça, tua bênção pudesse recair sobre todos os teus filhos, para que, tendo esta bênção na sua vida, possa assim ter os meios necessários, suficientes para se alimentar, e também o trabalho, o ganha-pão de cada dia para o sustento dos seus filhos, e também para contribuir para a tua Santa Igreja Apostólica. E isto tem sido uma realidade na vida dos teus filhos. Portanto, ó Santa Avó, em teu nome santo, em nome de Jesus, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo, como teu servo, declaro essas ofertas que teus filhos irão dar nessa oportunidade, que as mesmas sejam consagradas e aplicada na obra apostólica, na divulgação dos sagrados planos divinos.
Por tudo aceita a nossa adoração e gratidão, hoje e eternamente. Amém.
Agora eu peço a atenção de todos, ou seja, que continua com a sua atenção voltados para o nosso trabalho, inclusive as leituras, tanto das mensagens que está no boletim, e também no que irei fazer agora, que é a leitura de um depoimento de fé. Isso muito nos ajuda a manter a nossa fé, a nossa confiança na Santa Vó Rosa, no irmão Aldo, em Jesus, na Virgem Maria, quando atravessarmos momentos difíceis e lutas e tribulações, porque não estaremos livres, mas por causa do pecado e toda a maldade que existe no mundo, isso tem, na verdade, tido como uma grande luta em nosso caminho. Daí o apostólico, ouvindo milagres ou depoimento de fé, tem a oportunidade de se enriquecer mais ainda no seu espírito a fé e a confiança nestes santos poderosos, que irá levá-los a lutar com muita fé e com muita coragem. Depoimento de fé. Residente na cidade de Jundiaí, São Paulo. Assim testemunhou em sua carta de 22/8/2020. Nossa irmã Zilda da Silva Maia Lima. Meu esposo Aparecido Clemente Jerônimo da Silva Lima, em agosto de 2013, sofreu convulsão e foi perdendo a memória e depende de remédio controlado para não agravar o problema, pois também é diabético, tem pressão alta e sofre da tireoide. No dia 9 de julho de 2020, com muita febre, sem apetite e muito desanimado, ficou internado e, após vários exames, deu positivo para o Covid-19. Em casa, com muita fé e de joelhos, em lágrimas, clamei a Santa Vó Rosa e de joelho, aliás, e o Santo Irmão Aldo, que ajudassem no tratamento hospitalar do meu esposo e tomassem conta dele, não o deixando sofrer tanto. Ele ficou 12 dias internado e, por um milagre destes santos dos céus, teve alta e está bem de saúde. Não tenho palavras para agradecer por tão grande bênção em favor do meu esposo. Ele tem 57 anos de idade. Frequentamos na congregação de Jundiaí, São Paulo. Assina Zilda Silva Maia Lima. Em seguida, a mensagem que está neste boletim, dia 3, e vou fazer a leitura bastante calma, e os irmãos vão prestando bem atenção para entender a mensagem que está nesse boletim e também meditar nesta época do ano, quando estamos aproximando do dia 26 de outubro, dia que a Santa Vó Rosa foi arrebatada aos céus e investida na função de Espírito Consolador.
Funções do Consolador em nome do Espírito Santo. As atividades do Espírito Santo do Pai sempre foram exercidas através de pessoas santas, por Ele que o representaram aqui na terra. No passado, Ele preparou diversos profetas e os usou com o objetivo de preparar tudo para a vinda de Jesus. Com este, esteve o Espírito Santo de maneira absoluta. Por isso fez suas obras com perfeição. Nos dias presentes, tendo Jesus podido restaurar sua verdadeira igreja e nela formar o outro Consolador prometido, todas as atividades inerentes ao Espírito do Pai são executadas pela Santa Vó Rosa como Consolador, dirigindo seus santos e anjos, juntamente com o santo irmão Aldo, como pastor por excelência deste rebanho, a Igreja Apostólica. Vamos meditar nessa mensagem a respeito das principais funções do Espírito Santo para que melhor entendamos sua obra, hoje realizada através do Consolador, a nossa querida e Santa Vó Rosa e do nosso querido Santo Irmão Aldo. Poder de convencer, aliás, poder que convence a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Muito embora tenha Jesus entregue aos seus servos na terra a grandiosa tarefa de evangelizar o mundo, afirmou muito claramente que a parte mais importante desta tarefa seria executada pelo Espírito Santo através do outro Consolador. Assim afirmou ele: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Quando disse o Divino Mestre que convinha que ele voltasse aos céus, porque de sua ida dependia a manifestação do Espírito Santo na terra através do outro Consolador. Estava esclarecendo que esta manifestação era indispensável, a fim de que o seu próprio sacrifício, assim como a palavra que trouxera do Pai, tivesse valor imediato e eterno em favor das criaturas que crescem. Assim o é porque ao homem não é permitido penetrar no espírito do seu semelhante, a fim de convencê-lo de seus pecados e do poder do Evangelho do Reino dos Céus para libertá-lo e reabilitá-lo diante de Deus. Somente o Espírito vindo da parte de Deus e com pleno poderes pode penetrar todas as coisas. Assim sendo,
somente diante da manifestação do Espírito de Deus pode o mundo, isto é, a criatura do mundo, ainda separada de Deus, ser convencida a respeito das verdades mais fundamentais da doutrina do Evangelho e do seu pecado por não crerem na verdade, e da justiça de Deus ao condenar o ímpio, o incrédulo e o desobediente e rebelde, e do juízo já declarado e executado para o reino das trevas e para todos os que ficarem pertencendo a este reino, pois que o mesmo foi julgado e vencido com a morte e ressurreição de Jesus. Por esse mesmo motivo, e para que seu evangelho tivesse o poder de santificar um povo para Deus nesse tempo da regeneração e do fim, foi que Jesus cumpriu a sua promessa enviando o Consolador, a Santa Vó Rosa, que através da obra desta igreja apostólica tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo divinos. Quando este evangelho do reino do céu é pregado por inspiração destes santos nesta igreja apostólica, seja através de nossas reuniões ou do programa Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros em sua fé são auxiliados em sua crença pela operação do mesmo Consolador, o qual, com toda a virtude do Espírito Santo, os convence do seu pecado e da justiça e do juízo de Deus. Leva-os assim a buscarem, através da fé e obediência à doutrina e disciplina, que aprendem o seu perdão, sua salvação, sua purificação, justificação, libertação do pecado e de toda a espécie de sofrimentos e opressões, visto passarem a crer que o príncipe deste mundo já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador, a Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, o nosso supremo pastor, e com a pregação da verdade, consegue esta igreja apostólica na terra salvar os pecadores que creem, libertando-os de todas as obras más, advinda do domínio dos espíritos das trevas, a quem estavam sujeitos. Eis porque, depois que a Santa Vó Rosa passou a exercer em espírito o ministério de Consolador, e o Santo Irmão Aldo, seu legítimo representante e agora pastor por excelência, com todo o poder do Espírito Santo, esta igreja apostólica tem crescido muito. Esta igreja, mediante a inspiração do Consolador, consegue levar os seus adeptos a terem fé e serem tementes e obedientes a Deus acima de tudo, tornando-se assim o seu povo um povo especial e zeloso de boas obras. Como recomenda São Paulo, ou seja, ainda um povo santo, conforme ensina São Pedro. A prova de que era necessário a vinda do poder do Espírito Santo através de outro Consolador para santificar um povo para Deus está no fato de que, com o retardamento em se cumprir a promessa de Jesus, o pecado voltou a dominar o povo que se diz cristão, e o Evangelho de Jesus não pôde santificá-los. Os pecadores
não encontraram mais salvação nem libertação. A perfeita obra de redenção atualmente só existe nesta igreja apostólica, através do Consolador que dá atualidade à doutrina e ao sacrifício de Jesus. Eis porque retardou tanto o cumprimento da promessa de Jesus quando prometeu que voltaria, a fim de arrebatar para o seu Pai, o seu reino, um povo santo sem que passasse pela morte. Só agora, com a vinda do Consolador, tem o Pai a certeza de conseguir levar esta igreja aos céus, visto que a segunda vinda de Jesus já foi iniciada com a restauração de sua igreja e o preparo do Consolador. São Mateus registrou as seguintes palavras de Jesus: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até os dias em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Nós, entretanto, afirmamos que não aconteceu ainda o que poderia ter sido realizado já há centenas de anos, porque o Espírito de Deus não pôde mais operar na terra como era preciso, visto não ter encontrado há mais tempo quem pudesse ser o Consolador. Com o término da carreira dos santos apóstolos e dos seus imediatos, introduziu-se na igreja o pecado, a desobediência, a vaidade. Com isso abriu-se o caminho para a entrada de heresias e dos falsos, surgindo assim a necessidade de que a unção do Espírito Santo se retirasse e não operasse mais nos corações, pois que, sendo ele a verdade, não opera com a mentira. Deus e seu divino Espírito sempre tiveram a esperança no cumprimento da promessa do seu amado Filho Jesus. Porém, a falta de fé em toda a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, principalmente quanto à possibilidade de uma pessoa salva por Cristo tornar-se santa na vida em seu corpo, impediu esta realização, pois o Espírito Santo não opera em vasos imperfeitos e corruptos. Isto motivou o retardamento da vinda do Consolador e a formação de sua verdadeira igreja. Com a formação desta igreja apostólica, restaurada e dirigida pelo Divino Mestre Jesus, com o ministério do Consolador, nossa Santa Vó Rosa, a semelhança da Arca de Noé, constitui-se na última oportunidade para tantos quantos queiram encontrar-se realmente com Deus e alcançarem a verdadeira vida. Eis porque insistimos nesta parte da doutrina, apelando constantemente aos membros desta igreja apostólica, no sentido de se consagrarem para viver uma vida piedosa, a fim de que sempre o Espírito Santo esteja dirigindo nossa obra e sua realização, e a vontade de Deus possa enfim ser realizada com a nossa sincera cooperação. Temos procurado em tudo ser obedientes ao Pai, ao seu Filho Jesus, ao Espírito Santo, ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Por isso, antes
Estes santos, dizendo melhor, têm cooperado conosco, convencendo os pecadores que, com sinceridade, buscam a Deus em nossa igreja. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram, ainda há muito que fazer e há muito que lutar. É preciso ainda mais santidade e obediência por parte do povo apostólico convertido, a fim de que maiores bênçãos e graças nossas possa a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Alto realizarem entre nós, em nome de Jesus, do Pai e do seu Divino Espírito Santo, convencendo a muitos do pecado, da justiça e do juízo, e assim este povo realmente preparado possa herdar para todo sempre o reino dos céus. Uma mensagem muito linda, importante. E digo aos irmãos que nós estamos aproximando da data de 26 de outubro, uma data que marcou na nossa vida. E a igreja estará em festa neste dia, juntamente com os santos e anjos dos céus, comemorando esta grande vitória alcançada por Jesus. A igreja apostólica terá a grande honra de divulgar ao mundo o cumprimento da promessa de Jesus nosso Senhor. Então, cada apostólico deve se sentir uma criatura, vamos dizer, honrada por pertencer a esta igreja, tendo como a direção deste Consolador. Conforme está aqui, quando diz Jesus, assim, todavia digo-vos a verdade. É uma promessa, nosso Divino Mestre, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crerem em mim, e da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quer dizer, está julgado. Então vejam aqui, prezados irmãos, esta importante promessa, conforme Jesus prometeu e se cumpriu em nossos dias. Por isso que eu disse que a Igreja Apostólica tem esta grande honra de divulgar ao mundo a promessa gloriosa do Divino Mestre, visto que esta Santa de Deus, por mérito dela, pelo amor que ela sempre teve pelo reino dos céus, deu a Deus a oportunidade do Espírito Santo de Deus a reinar nesta terra com todo o seu poder, sua glória, no preparo de um povo santo, um povo que realmente este Espírito pudesse atuar e estar dirigindo esse povo para rumo à eternidade. Jesus sabia que, indo para o seu Pai, principalmente, irmãos, ao término do ministério dos santos apóstolos, o pecado iria novamente dominar a raça humana, principalmente aqueles que o diziam cristão. Visto que, por causa do pecado e
dos caminhos tortuosos que tomaram as pessoas naquele tempo, fez com que Deus, o Pai, não falasse mais àquele povo. E como diz a expressão da doutrina, a voz do Espírito de Deus se tornou surda em relação à comunicação com aquele povo, a comunicação entre os céus e a terra. Então vejo que para poder o Pai realizar uma obra perfeita, como sempre foi plano dele, porque sempre deu oportunidade em diversas épocas, manifestou o seu amor, o seu poder, a sua glória na terra, o seu infinito amor, por uma obra tão amada, criada por ele, que é o ser humano. Então ele tomou as providências, porque para levar ou formar um povo conforme Deus pretendia ter na terra, somente através de um santo igual a ele, Jesus, que atuando com todo o poder do Espírito Santo iria convencer as pessoas a respeito da necessidade de deixar dos pecados, da necessidade de deixar dos erros, ou seja, dos perigos que estão expostos, das tristes consequências da prática do erro, do pecado, e do futuro doloroso e amargo que espera, portanto, se não se voltasse para os céus, se não se arrependesse dos seus pecados. Então vejo Jesus, ao falar que da manifestação do poder novamente do Espírito Santo na terra, ele diz que só seria isso possível através do outro Consolador, por ele prometido. Então ele se referia ao outro Consolador, e que seria enviado com todo o poder à semelhança dele, porque ele sempre quis formar um santo igual a ele. Para quê? Para que a sua obra pudesse continuar, e Deus e o divino Espírito Santo, através desse Consolador, a quem iria executar o poder divino na função do Espírito Santo de Deus, para consolar, para ajudar as pessoas, convencendo as pessoas a respeito da necessidade que existe de santificar. Então iria, portanto, este Consolador formar nesta terra um grande povo, como diz o boletim, um povo especial, zeloso de boas obras. Entendo que, irmãos, que pode, portanto, uma pessoa até certo ponto convencer a uma outra, porque aqui no boletim está dizendo essa mensagem, que é impossível ao homem penetrar no íntimo do espírito do ser humano para convencer ela a respeito das coisas espirituais sem a unção do divino Espírito Santo. Mas até certo ponto a pessoa pode realmente convencer a outra para um roubo, para, vamos dizer, tirar a vida de alguém. E por que eu digo isso? Porque a ganância pelo dinheiro é muito grande, e quando não bem usado faz com que a pessoa aceitar certas propostas sem pensar naquilo que vai fazer.
principalmente ao tirar a vida do ser humano. Por dinheiro, no mundo tão difícil e mau, tudo isso tem acontecido. Agora entendo que pode isso acontecer. Agora, por que isso também acontece? Porque tem sempre quem ouve, tem sempre que alimenta tais coisas para que isso aconteça e se conclui. E está patente aos olhos de quem queira ver a situação que se encontra o mundo hoje também nesse sentido. Então vejamos, agora para poder convencer uma criatura para estarem voltadas para as coisas justas e perfeitas, para os assuntos espirituais, para ter uma vida aprovada por Deus, para ter prazer em obedecer à vontade de Deus, e de estar com seus pensamentos voltados para os céus, renunciando às coisas mundanas, profanas, por amor a Deus e o seu reino e a salvação de sua alma. Isso só poderia acontecer com a atuação novamente do Espírito Santo de Deus na terra, através de alguém que Jesus chamou de Espírito Consolador. E por isso poderia, irmão, se dar a atuação deste Espírito na terra. E isso se deu através da Santa Vó Rosa, o Consolador, convencendo os corações a respeito da verdade do reino dos céus, ou seja, o evangelho do reino dos céus, a justiça divina. Também, em nome do Espírito Santo de Deus e de próprio Jesus, também aplicando o juízo de Deus sobre a humanidade e até mesmo sobre esta igreja. Por isso diz aqui, e vou ler novamente para os irmãos: assim sendo, somente diante da manifestação do Espírito de Deus pode o mundo, isto é, a criatura do mundo ainda separada de Deus, ser convencida a respeito das verdades mais fundamentais da doutrina do Evangelho e do seu pecado por não crerem na verdade, e da justiça de Deus ao condenar o ímpio, o incrédulo e o desobediente e rebelde, e do juízo já declarado e executado para o reino das trevas e para todos os que ficarem pertencendo a este reino, pois que a mesma ou mesmo foi julgado e vencido com a morte e ressurreição de Jesus. Por esse mesmo motivo, e para que seu evangelho tivesse o poder de santificar um povo para Deus nesses tempos da regeneração e do fim, foi que Jesus cumpriu sua promessa, enviando o Consolador, a Santa Vó Rosa, que através da obra desta igreja apostólica tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo divino. E ainda diz: eis porque insistimos nesta parte da doutrina, apelando constantemente aos membros desta igreja apostólica, no sentido de se consagrarem para viver uma vida piedosa, a fim de que sempre o Espírito Santo esteja dirigindo nossa obra e sua realização, e a vontade de Deus possa enfim ser realizada com a nossa sincera cooperação. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram, que é o mesmo de Deus, nosso Pai, do Espírito Santo, ainda há muito que fazer, ainda há muito que lutar,
É preciso ainda mais santidade, presta bem atenção nisso, mais santidade e obediência por parte do povo apostólico, que já conhece essa doutrina, as verdades do reino dos céus, tudo que está relacionado aos assuntos espirituais existentes no reino de Deus, a fim de que maiores bênçãos, ou seja, transformação de vidas, pessoas que realmente são boas de coração, para se voltarem para os céus, para se entregar de coração a esta santa poderosa, viva, que é a Santa Vó Rosa, é o nosso estimado irmão Aldo, e trilhar num caminho que tem como destino a eternidade, onde irão desfrutar do seu galardão. Ainda diz: maiores bênçãos e graça possa a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo realizar entre nós, em nome de Jesus, do Pai e do seu Divino Espírito Santo, convencendo a muito do pecado, da justiça e do juízo, e assim este povo realmente preparado possa herdar para todo sempre o reino dos céus. Quer dizer, que precisa o povo apostólico realmente ser testemunha viva desse poder tão grande presente em nós, dar este exemplo ao mundo, que nós estamos totalmente voltados para os céus, e que o mundo pecador é como se fosse uma podridão, o pecado que nele há, dizendo melhor, é uma podridão que para nada se aproveita, e que por amor ao reino dos céus, ao Espírito Consolador, e também por valorizar o sacrifício de Jesus e da Santa Vó Rosa do irmão Aldo, então, irmãos, tudo irá fazer para que possa assim estar bem com Deus, e as pessoas de bom senso vão sendo despertadas no seu entusiasmo, contemplando este exemplo, e a cada dia vamos ainda provando, testemunhando o grande poder da Santa Vó Rosa e a presença do Espírito de Deus na terra, através desta santa e também do seu sucessor, irmão Aldo. Guardem essas palavras no seu coração, e que a Santa Vó Rosa, irmão Aldo, abençoe grandemente a todos os irmãos. E quero neste momento, com muita alegria em meu coração, agradecer a todos presentes por ter vindo a esta reunião, todo o esforço que fizeram para aqui estar, para ouvir a mensagem apostólica. Se vieram é porque tem sede na alma, que quer fazer tudo certinho, agradar ao Consolador, e também sabe que esse Consolador está presente em nossa reunião, representado através dos santos e dos anjos, para lhes ajudar, lhes abençoar, e também para ir de encontro, através dos ensinos desta igreja, às suas ou às nossas necessidades. Quero também estender os meus agradecimentos, que faço em nome da Santa Vó Rosa do irmão Aldo, aos internautas que desde o início estão acompanhando a nossa reunião, e aconselho que confie bastante na Santa Vó Rosa, crendo e confiando que todo o poder do Espírito de Deus está sendo manifestado nesta terra por intermédio desta santa, também do seu sucessor, o irmão Aldo, o grande profeta de Deus. Antes de passarmos para a parte da oração, nós vamos ouvir o coral cantando o hino Infinito em Glória e Poder.
Eu convido os que estão sentados para se colocarem em pé. Nós vamos orar para encerrar a nossa reunião desta noite. Cabeças curvadas, mãos erguidas aos céus, e assim oremos. Santíssima e bendita Vó Rosa, amado e poderoso Espírito Consolador, seja louvado, glorificado o teu santíssimo e poderoso nome, bem como o nome de Jesus, nosso Senhor, de sua Santa Mãe Virgem Maria e do profeta Santo Irmão Aldo, porque tudo fizeram para que todo o poder de Deus e do teu divino Espírito Santo voltasse a estar novamente na terra para salvar, santificar os bons e humildes de coração. E nos dias atuais, com a vitória da Senhora Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, sendo, portanto, o maior milagre realizado por Jesus nosso Senhor, foi de formar a Senhora como Consolador, para novamente o reino dos céus estar na terra, curando, libertando, salvando os bons de coração. Neste momento eu peço a tua graça e a tua bênção, Santa Vó, para todo o nosso povo e especialmente esses que aqui estão, esses teus filhos. Cubra todos com teu manto santo protetor. Ajude para que possamos continuar lutando com muita coragem, com muito amor, para que possamos dar à Senhora e a Deus e o teu Santíssimo Espírito de não somente continuar nos consolando, nos confortando, mas também consolar aqueles que aguardam um ensinamento perfeito como a Igreja Apostólica tem, e também o consolo conforme já gozamos nesta terra e que esperam também um dia ter esta mesma alegria, esta mesma paz que nós temos. Aqueles que aqui não puderam estar por um motivo justo, que as suas bênçãos alcancem desde que eles estejam ou estiveram assim lembrando desta reunião. Santa Avó, dá-nos forças para que possamos continuar vencendo, lutando e vencendo. Oro também por esses nomes que foram colocados nessa caixa de pedido de oração. Teus filhos, pela fé que professam, adquirida através do santo ensino desta doutrina, colocaram seus nomes, nome dos seus parentes, para na hora desta oração, os mesmos ser abençoados pela Senhora, pelo irmão Aldo, por Jesus e por Maria Santíssima. Se eles merecerem o que te pedem, ó Santa Avó, que o milagre seja realizado na vida deles, e recebendo estas bênçãos preciosas possam engrandecer e glorificar teu santíssimo e poderoso nome. E assim, irmãos, recebam com muita fé a bênção que nos concede neste momento o Consolador. É a Santa Vó Rosa, é o Santo Irmão Aldo, que nos estendem tuas santas e benditas mãos para nos abençoar, em nome de Jesus, da Virgem Maria, de Deus nosso Pai e o teu Santíssimo Espírito. Confiem, prezados irmãos, nesta bênção que nos é concedida neste momento por estes santos. E assim, Santa Vó Rosa, despeçam todos a tua graça, porque eles vão para os seus lares, que teus santos anjos vos acompanhem pelos caminhos que vão fazer. E assim por tudo recebe o nosso louvor, nossa adoração
e gratidão hoje e eternamente. Amém.